bem-vindos ao programa Porta de Hangar, que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Beccari. Se você não é inscrito no Porta de Hangar, inscreva-se. Se você gostar da nossa conversa de hoje, é um convidado sempre muito especial, você deixa o seu like. Mas antes eu quero falar para vocês, olha só, do calendário 2024, com fotos de Ricardo Beccari, que sou eu. Esse aqui é um 14 bis que voa de verdade, 99,9%, réplica voado pelo meu amigo Calaças, lá em Pirassununga, tá bom? Esse eu vou dar de presente para o nosso convidado que está aqui hoje, Hélio Perini, meu amigo, fumaça no horário, um prazer tê-lo a bordo. Esse aqui é todo seu, é um prazer te entregar um. Uma obra de arte. Obrigado. Muito obrigado, Beca. Hélio, você é engenheiro mecânico, né? Então, é importante que as pessoas saibam que aqui não vem só aviador, gente que trabalha na aviação, vem gente que é apaixonado por aviação. Conta para nós, você trabalhou em que área da engenharia mecânica? Depois a gente vai falar da aviação. Bom, eu tive uma carreira bastante interessante na época em que existia a engenharia automobilística. Hoje as coisas estão muito comunizadas, né? E eu trabalhei na área de desenvolvimento do produto, fazia teste nos produtos que a engenharia estava desenvolvendo, os produtos que iam ser lançados, os carros que iam ser lançados. Então era fascinante, né? Porque era tudo escondido, que tinha que ser inédito, ninguém podia deixar fotografar. Os fotógrafos, um furo, era a coisa mais fantástica do mundo, era tirar uma foto de um produto que ia ser lançado 2, 3 anos para frente. Capa, né? de 4 rodas, né? 4 rodas era um dos nossos maiores inimigos. Inimigos e amigos, né? Inimigos e amigos, sem dúvida nenhuma, fiz grandes amigos, entendiam a dificuldade, eles tinham a missão e nós tínhamos a nossa missão, então era conflituoso, mas... Eu ouvi um cara falar uma vez para mim o seguinte: esses caras de fabricantes são bobos, não deixar fotografar, não sei o quê. Mas o que envolve uma fotografia de um veículo novo que ninguém nunca viu, um projeto novo, na capa ou dentro de uma revista? Qual o principal problema dessa foto? Então o marketing era feito em cima de quê? Da novidade, da exclusividade. Né? É diferente. Então, o que vai ser diferente? Criava-se uma expectativa imensa. E essa expectativa era a base da propaganda, a base do marketing, a base da venda. E dentro da fábrica não existia gente que... Assim, porque você sabe que existe espionagem industrial. Não existia esse tipo de coisa que divulgava a foto, que passava isso aí? Eu não presenciei nenhuma dessas atitudes de algum funcionário que deixou passar algum... Nós tínhamos os pilotos de prova na época que conviviam com os projetos e as exclusividades diariamente. E também não tinha celular, né? Exatamente, é que eu ia comentar agora, né? Hoje o celular, ele trouxe tanta informação boa e também tanta informação ruim. Mas hoje, como é que os fabricantes de hoje, não sei se você sabe, você está fora do mercado há um pouco de tempo já, como é que eles resolvem esse problema? Eles têm a pista própria deles, saem com o carro coberto, como é que faz? Eu diria que hoje a maior parte dos desenvolvimentos são feitos fora, né? São feitos no Oriente. Ah, é? Mesmo então, sendo no mercado brasileiro? Mesmo sendo no mercado brasileiro. Se você olhar, você vai ver os carros muito parecidos hoje. Né? O design é muito parecido. São parecidos. Você não conhece mais o carro, não né? Sabe mais. Não conhece mais. Se você tirar o emblema da grade e falar o que é, você vai arriscar. Porque eles são quase idênticos os carros. Então, perdeu aquela originalidade, perdeu aquele estilo próprio da marca. Né?
Antigamente tinha piloto, tinha área de teste, mas hoje faz a parte de teste, é tudo feito fora, né? As montadoras que têm campo de prova aqui no Brasil, muito mais para rodar um pouco de durabilidade, alguma coisa nesse sentido. Eu não sou muito especialista hoje em falar nesse assunto, porque eu não estou tão atualizado. Sim. Na indústria automobilística mudou muito. Mas conhece bem do assunto. Conheço bem do assunto na década que eu estive lá, né? Eu vivi praticamente 35 anos da minha vida dentro da indústria automobilística. Mas numa época completamente diferente do que é hoje, né? Hoje você tem computador, você tem tecnologia digital aí fantástica, né? Você tem o que você falou, o próprio celular. Numa época mais gostosa que ninguém me permite. Não é verdade, Hélio? Eu acho que tinha uma coisa que está faltando hoje, sabe? Está faltando um pouco de carinho, está faltando um pouco de amor no relacionamento entre as pessoas. As coisas estão muito mecanizadas, né? Eu fico triste vendo o trânsito, por exemplo. O automóvel é um prazer de dirigir, né? Você tirar um carro da garagem, experimentar o teu carro, acabou de sair de uma revisão, de uma oficina, mas hoje é motivo de agressão. É um troço impressionante, as pessoas não cultuam mais as regras, as pessoas não se respeitam mais. A pessoa de mais idade, que tem mais sabedoria, deveria ser respeitada pela sabedoria, né, que você tem que aprender com ela, mas não tem isso. Então, é difícil. Eu tenho um amigo meu que você também o conhece, ele chama Cláudio Laranjeira, um dos fotógrafos mais respeitados de carro para a revista Quatro Rodas, enfim, várias empresas. E ele, quando era mais moço, fazia justamente, ia tentar fotografar o segredo, né? E o grande segredo que ele fotografou e que saiu na capa da revista Quatro Rodas, baleado, foi a Brasília. Naquele tempo. O que ele fala para mim? Que ele, hoje pode falar, obviamente, ele escondeu uma parte do filme, que eles foram presos, dentro do tênis. E outra parte, sei lá, como ele deu o filme virgem, não sei. Enfim, mas conseguiu fazer um furo de reportagem sobre a Brasília, que foi um ícone, que fez muito sucesso na indústria de automobilística. Vocês tiveram algum problema parecido? Claro. Tivemos, sim. O Laranjeira, seguramente, é um dos fotógrafos que... eu diria para você que ele está entre os 3 melhores fotógrafos que eu conheço. Não só do Brasil, mas da América do Sul. E o Luiz Carlos Seco também, um grande amigo. Para você ter ideia, o Luiz Carlos Seco até foi o nosso gerente de imprensa na Ford, mas ele trabalhava num jornal, né? E um dos grandes objetivos é tirar um furo de reportagem, tirar uma foto. Nós tivemos um fato curioso que me ocorreu agora. Todos os testes, né, eram feitos numa fazenda que a empresa alugava em Mato Grosso. Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul, onde rodavam os testes para acertar o carro, para fazer toda os ajustes, etc., né? Para a engenharia, e depois passava para a área de desenvolvimento do produto, que era a área que eu atuava. E nós vamos fazer um teste de máxima, velocidade máxima, aqui na Castelo Branco. Mas na época que a Castelo Branco, você podia atravessar ela tranquilamente, cantando. Um carro cada 10 minutos. E nós fomos lá na região ali próxima de Tatuí, fazer um teste de máxima, descemos o carro do baú, porque precisava ter um número rápido para passar para a matriz. 78? 78, 79. 78. E baixamos o carro do baú e fomos preparar para fazer um teste de máxima. Na época que não tinha isso, é que eu estou falando, é uma outra realidade, né, Beccari? É uma outra realidade. Então tinha que preparar tudo, que os equipamentos eram pesados, etc. E não tinha esses computadores modernos de hoje, GPS, nada disso? Nada. Tinha aquela roda de bicicleta. A roda de bicicleta, a quinta roda, chamava quinta roda. Porque eram depois você conta a história dessa roda, que é interessante. É muito interessante essa quinta roda. E tinha a quinta roda e os equipamentos eram todos pesados, colocados no porta-mala do carro.
Eram amplificadores, transformadores, eram equipamentos de ajuste, de leitura e de interpretação dos dados da quinta roda. E você, desculpa te cortar, mas é importante que eu pergunte isso. Esse peso do equipamento, como é que vocês avaliavam ele no desempenho, com relação ao desempenho do carro? Ele realmente podia mexer com o desempenho ou não? Mexia, principalmente com equilíbrio, né? Se você estivesse fazendo um teste de dirigibilidade, você tinha que tomar um pouco de cuidado. Depois eu tenho até eu destruí um protótipo. Eu sei dessa história, pessoal. Vale a pena ouvir, muito bom. Mas essa é bem interessante também aqui da Castelo Branco. Fomos fazer o teste de máxima, deixou tudo pronto e passou um carro. E o cara parou lá na frente. Falei, bom, vamos continuar, porque eu acho que ele vai dar uma mijadinha. Ele vai tirar a água do joelho, né? Vamos ser mais polidos. Aí, continuamos preparando e tal, carro pronto. O piloto de teste do lado era um piloto, não me ocorre o nome agora, acho que, mas eram pessoas fantásticas, né? E o que aconteceu? Na hora que eu olho de lado, o cara tinha vindo pelo meio do mato, estava com a máquina fotográfica a uns 10, 15 metros da gente. Pronto. Falei, bom... Lascou-se. Lá foi embora o nosso furo, do furo aqui, né? Aí o que aconteceu? Rapidamente, o que esse piloto fez? Foi na frente do carro e abaixou as calças, levantou a camisa e tal. Não tinha Photoshop. Não tinha Photoshop. Estou falando de máquina de filme. Estou falando de 78, entendeu? É ruim a gente falar assim, que a gente se sente até... É isso mesmo, pô, legal pra caramba. Uma baita experiência. E aí e fomos lá, e nem era fotógrafo. Era um curioso, eu acho que era um estudante de engenharia que tinha visto o carro e ficou curioso para parar. Aí explicamos para ele a situação toda e tal, e mostramos o carro para ele, detalhes e tal. Ele foi embora sem causar maiores problemas para a gente. Foi muito bom, foi interessante. É legal porque a gente sentar, por exemplo, quando eu vi o primeiro Del Rey, nossa, o Del Rey tem reloginho digital, era grande novidade, gente. O Del Rey era o reloginho digital, o carro mais luxuoso do Brasil na época, né? Hoje, relógio, acho que carro nem mais relógio aparece quase, tem celular, enfim. Mas era uma coisa assim de novidade, não tinha airbag, não tinha nada disso. Era uma época diferente. Aliás, era uma época, se me corrija se eu estiver errado, que os carros eram perigosos, não, Hélio, em relação a hoje? Não tem dúvida. Você tem que entender que os componentes todos, eles não eram tão desenvolvidos como hoje. Estavam sendo desenvolvidos, né? E estavam sendo desenvolvidos com os carros, com a engenharia. O Corcel 2 marcou uma grande, como você mesmo comentou, alguns carros foram ícones, o Del Rey, uma série de carros marcaram o Gol da Volkswagen, o carro... A Brasília, você fala, bom, mas olha uma Brasília e o ano em que ela foi fabricada. Sim. Você fala, puxa vida, e design completamente diferente, negócio... Motor dentro do carro. Tinha um baita espaço, a Brasília, a Variant. Aprendi a guiar numa Variant em 75, meu irmão. Era tão legal, cara. Muito legal. Eu não sei se a gente está sendo saudosista aqui, mas eu diria para você, lógico que os carros de hoje têm que ser muito respeitados. A engenharia mecânica hoje tem que ser muito bem vista. É lógico que existe essa comunização. Mas... sinal dos tempos, não tem jeito, precisa ter volume. Hoje você entrar aí no Google e ver carros de marcas diferentes que usam a mesma lanterna. É muito curioso isso, por quê? Porque é baixar custo. Eu quero voltar num negócio que você acabou de falar, que é uma história que você me contou, interessante. Você foi fazer um teste com um protótipo de um carro. E eu não quero contar a história, porque senão vai perder a graça. Enfim, deu uma bela zebra. Conta a história pro pessoal ouvir, que essa história é muito boa. Como eu falei, a nossa base era numa fazenda em Mato Grosso, né? O pessoal da engenharia ia para lá. E a gente ficava aqui atendendo as urgências e algumas informações preciosas aí, alguns números importantes para eles, para a engenharia. E eu precisava entender qual era a velocidade máxima
e também entender a velocidade média que eu iria fazer um teste de durabilidade à noite em um protótipo. Nós estávamos testando algum equipamento, eu não lembro que componente que era, talvez acho que até pneu, porque naquela época começaram a aparecer os pneus radiais, né? E eu andei com o carro, dei um protótipo, estava marcado para 11 horas da noite começar, porque era escuro, no Autódromo de Interlagos, não tinha ninguém, né? Tinha a garantia aí, quieto. Fomos lá, botamos o carro e tal, preparei os pilotos de prova esperando, e eu dei uma volta, 2 voltas, entendi o carro, né? E falei, bom, já tenho a velocidade que é para rodar esse teste que nós vamos fazer. Que carro era? Era um Corcel 2, Corcel protótipo. 2. Só tinha um. Protótipo feito à mão. Protótipo feito à mão, na martelinha. Eu imagino o frio na sua barriga. Mas era um negócio assim, a gente sentia mais orgulho do que medo, sabe? Falei, orgulho de estar aqui. E aí, demos a volta, dei 4, 5 voltas, parei e falei, pode colocar os equipamentos. E então foi colocada a quinta roda, foi colocado os equipamentos todos no porta-mala. Aliás, a quinta roda para que serve? A quinta roda media a velocidade. Tá. Né? E com a velocidade versus tempo, você começa a ter todas as acelerações, etc., frenagem, reações a freio. Era um pneu de bicicleta, não? Era um pneu de bicicleta colocado num suporte, preso no para-choque do veículo, né? E ela ficava aquele rabicho lá atrás, e as caixas que acompanhavam esse equipamento no porta-mala, que deviam pesar mais ou menos uns 60 a 80 quilos. Pesado. Ainda mais com um carro que tinha um overhang, Sim. Que tinha um balanço, né? Porta-mala bem atrás do eixo traseiro. Frente fica leve. E eu saí na mesma situação. Desci a reta do Autódromo de Interlagos e tal. Pé embaixo, fazendo exatamente o que os pilotos deveriam fazer. Só que eu esqueci que tinha a quinta roda atrás e 80 quilos no porta-mala. Então cheguei na curva 3 e... Passou reto. E não tinha curva. Fui reto, ou seja, pancada, tinha as grades de proteção e cheguei até o guarda-rei, né? Destruí o carro. Falei, pô... E você não se machucou? Não. De cinto? Não, cinto. Capacete na cabeça? Todo mundo de cinto, Capacete não tinha capacete, não usava capacete. E em alguns testes usava, outros não usava. Esse era um teste que o risco de impacto era pequeno. É que eu fui desatencioso, talvez, né? Ou não cuidadoso, esqueci da bendita quinta roda atrás. E aí, bom, pega o carro, põe dentro do baú, esconde o carro para ir voltar para a fábrica, né? Deixar a noite lá em São Bernardo, e me chega o diretorzão. Na Interlagos. Bom, Perini, vamos ver o carro. Aê. Como é que tá o carro? Destruído. Bom, falei, perdi meu emprego, né? Perdi meu emprego. Mas é uma coisa curiosa, porque eu acho que eu tinha um anjo da guarda, e tenho um anjo da guarda muito poderoso, porque falei, bom, eu era jovem, muito jovem, estava começando a minha carreira na montadora. Falei, bom, comprometi a minha carreira, né? Bom, esse diretor é um grande amigo até hoje. E, bom, muito bem. Ele falou, bom, então amanhã nós conversamos na fábrica. Falei, bom, perdi meu emprego, né? Aí chegou lá o meu gerente geral, me chamou, falou, Perini, o que deu, Elião? Eu falei, aconteceu, né? Falei, então faz o seguinte, pega o avião e vai lá para Mato Grosso, né? E deixa acalmar o ânimo aqui. Falei, tá bom. E o que é mais curioso, né? Que é o que eu te falei do anjo da guarda. Esse gerente foi para lá para testar um outro veículo que era a perua. Lançamento. A Belina. A Belina, muito bem. Aí ele saiu, foi dar uma volta e tal, e daqui a pouco parou de fazer barulho. Eita! Era muito silencioso. E acabou de fazer o ruído naquele meio daquela selva ali, quieto. Aí fomos lá ver.
ele tinha atropelado uma vaca. Puta que lamparola. Uma vaca. Ou seja, e o pior, os americanos iam chegar, né, para ver o carro. E a vaca morta. Não, e o carro destruído. Fizeram churrasco pelo menos. E o carro destruído. Claro, ele podia ter morrido. Uma vaca é um troço sério, né, bicho? Seríssimo, é muito sério. É muito sério porque ela vem na direção do para-brisa, né? Mas aí se recuperou o carro com um pedaço de madeira e tudo, acertaram o carro e passou assim. Então são coisas que aconteciam e que hoje não acontece mais porque 99% desse trabalho é feito em laboratório, né? É simulado, não tem mais o teste dinâmico efetivo, né? Ou túnel de vento, túnel de aquela coisa vento, toda, né? velocidade máxima em esteira, entendeu? Ou seja, como eu disse, eu não estou atualizado para comentar, mas todo esse trabalho de desenvolvimento, ele já não é mais só feito no Brasil. 90% é feito fora, está feito na China, entendeu? Ou seja, barateia custo. Barateia custo, essa comunização de componentes, como eu comentei aí, que eu até convido, dê uma olhada, que é muito curioso. Você vai ver carros top, né, carros de alto padrão, usando uma lanterna de um veículo de médio padrão, né, para comunizar. Tem muita custo. peça também, né? Muita Já me peça. falaram, peça de vários carros que são top de linha, que na concessionária dele custa um monte de dinheiro e que no mercado mais simples custa a mesma peça mais barata. Exatamente, que é fora de linha, né? E é o custo da logística, o custo da distribuição, da armazenagem, da fábrica. Quando você tem no mercado paralelo, o mercado paralelo não tem tanto compromisso. Hoje a grande dificuldade é estoque. Hoje a grande dificuldade de todo mundo é estoque. Sim. Porque estoque chama... Espaço físico, Pronto. custo, Esse é o ponto. aí não sai a peça, você tá com ela encalhada. Esse é o ponto. Entendi. E aluguel do espaço, né? E aí, se você pegar cidades como São Paulo, cidades grandes, o aluguel é a grande variável de qualquer equação Sim, claro. de negócio, né? É muito... No Porta de Hangar, tomamos o café Sete Senhoras. Um café com blend especial, em grãos, pó, cápsula ou embalagem especial para a sua empresa. AeroStoreAviation.com. Soluções em aviação. Alper, alta performance em seguros. O seu mundo mais seguro e sem complicações. A Black Hawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero. Poucas empresas têm a mesma paixão pela inovação encontradas na Dassault. Ela vive no coração do nosso pessoal, que dedica grande parte de suas carreiras aqui, resultando nos jatos mais avançados do mundo. A paixão também prospera nos clientes da Dassault, cuja busca incansável pela excelência os torna imparáveis. Dassault Falcon, projetado com paixão. Bem-vindo ao Condomínio Aeronáutico Santos Dumont. Entrada asfaltada. Portaria 24 horas. Diversos tamanhos de terrenos. Pista de pouso com balizamento noturno de 1.200 por 30 metros. Venha nos conhecer com sua aeronave. Elião, você me contou uma vez uma história muito interessante que vocês foram fazer um teste no frio intensivo da Finlândia. E foi muito engraçada a história, engraçada em termos, né? Porque um amigo meu, o Esa, ele é finlandês, trabalha numa grande empresa lá e ele me disse uma coisa uma vez, que é uma das poucas coisas que dá cadeia lá, porque o nível de assalto é muito baixo, é maior nível de suicídio com os jovens, né? Por causa do condição do tempo. E outra coisa que dá cana é você não dar carona para uma pessoa que está parada na estrada.
E depois dessa história que ele me contou, gente, a gente é amigo há um bom tempinho, né, Hélio? Ele me contou uma história que essa história não me sai da cabeça e é muito legal. Eu tive uma carreira muito, muito diversa na indústria automobilística, né? Desde a parte de desenvolvimento do produto, no começo, até terminar a minha etapa, o meu serviço, prestação de serviço lá, na área de governo e relações públicas. E nesse meio tempo, nós fomos fazer um teste. Eu estou comentando novamente para o teu ouvinte, teu telespectador entender. Eu estou falando da década de 80, então era uma outra realidade, né? E nós estávamos competindo com a Alemanha para exportar veículos para a Finlândia. E pediram para que eu fosse lá para ajustar os nossos carros a frios de 40 graus negativo. Não é brincadeira, né? Ué, funcionava? Tem algum problema? Congela radiador, água de radiador? Congela o carro inteiro, né? Congela. Bom, para você ter ideia, aumentava a densidade, a viscosidade do óleo do amortecedor, o carro ficava uma pedra. Andar. Ou seja, uma série de fatores. Tinha que ser um óleo especial. Tinha que ser óleo especial, fluido de freio especial, água de radiador especial, com um aditivo especial. Ou seja, uma série de coisas. E a gente precisava ajustar o carro. Então ficava no laboratório um aqui e eu fazendo os testes dinâmicos lá, com uma equipe de alguns engenheiros brasileiros e um dos nossos gerentes geral, que está aqui no Brasil, inclusive hoje, um grande amigo meu, está morando em Florianópolis. Ele foi andar no carro e deu um pane elétrica. Talvez a bateria, porque congelou a água da bateria. Alguma coisa aconteceu. Pessoal, naquela época, agora foi demais. Tinha água na bateria ainda. Ué, mas por isso que eu fiz questão de colocar que era a época... Beba água de bateria. Década de 90, 80. Bom, e eu fui rebocar. Aí amarrei o carro, reboquei e vim embora. E amarrava com um cambão? Não, amarrava com a corda, normal, né? Era bem tranquilo. Nós estávamos num lugar longe da Finlândia, a 40 quilômetros acima do Círculo Polar Ártico, em Sodankila. 38 graus abaixo de zero. Frio de rachar mamona. É uma loucura. E amarrei o carro e vim embora. E daí a pouco, ele freando até... Pô, queria fazer... corta. Então, frio de 38 graus, né? E eu amarrei o carro e falei, bom, vamos embora lá pro hotel, porque a nossa base era no hotel, né? E vim embora, vim puxando. Quando eu cheguei no hotel, eu olhei, o carro estava com uma bola de neve, né? Porque aquilo ali ficou só neve, não tinha limpador de para-brisa, como eu falei, foi uma pane elétrica. Ele freava, escorregava em cima do gelo, ele não conseguia parar o carro. E ele falou, pô, você não me viu? Eu freava. Eu falei, não senti. Eu vinha puxando o carro, o pneu com um prego, eu vim puxando o teu carro. Não percebi absolutamente nada, né? E ele não ficou preso no carro? Não, ele não ficou preso, ficou lá dentro com um frio terrível. Morreu. Terrível, não tinha aquecedor, não tinha limpador de para-brisa, ele não conseguia descer do carro. Ele falou, bom, eu pensei em pular. Quando eu cheguei no hotel, não era um carro, você não percebia mais que era um carro, era um bloco de neve, de gelo. Então são curiosidades assim que eu experimentei na minha vida, né? Foi muito interessante. Porque o brasileiro não tem essa condição de clima, então não conhece e não entende, não adianta querer entender. Só quem vai para a Europa, mas quem vai para a Europa passear, coisa e tal, vai no conforto. Mas a situação dos caras lá é complicada. E mesmo porque tem que ter uma cachaça para poder ajudar nesse inverno rigoroso, né? Você não aguenta. Não tem dúvida. Tem até uma curiosidade a respeito de cachaça, porque não tem cachaça lá. Naquela época, símbolo de status era você ter uma destilaria em casa. Por quê? Porque, primeiro, era controlada a venda. Cada adulto podia comprar uma determinada quantidade por mês. Tanto é que o pessoal saía e ia para Helsinki, atravessava o Canal da Mancha, ia até a Alemanha,
né, dentro do navio, e para festejar, para jantar. O que você faz hoje, uma festa, eles faziam no navio. E aí é tudo bebida inclusa e tal. Tudo incluído, né? Olha, você teve muito, acho que, contato com os pilotos de corrida. Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna, José Carlos Patti, Wilsinho, enfim, brasileiros, para poder fazer o quê? Propaganda, experimentar carro. Conta um pouquinho dessa passagem. Por exemplo, eu lembro de um filme do Emerson Fittipaldi dirigindo um Maverick e dando cavalo de pau com aquela baita banheira lá e o cara mandando ver no Maverick. Muito legal o filme. Enfim, e eu lembro também do Ayrton Senna com o Escort. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Quando eu saí da área de engenharia, eu fui para a área de relações públicas e a área de motorsport, né? Esporte a motor. A Ford patrocinava Fórmula Indy, a Ford tinha equipes na Fórmula 1, né? Você lembra dos motores Ford Cosworth. Então, aqui no Brasil, a Ford participava do Campeonato Brasileiro de Marcas e patrocinava a Fórmula Ford, que era uma escola. Fórmula Ford, o garoto que saía do kart, queria ingressar no automobilismo, passava pela Fórmula Ford. O que é carro 1.6, essas coisas? A Fórmula Ford era um monoposto, né? Com um chassi tubular, tal, um Fórmula, né? Com um motor 1.6. E nós procuramos baixar custo disso, comunizando o motor, uma série de nacionalizando uma série de componentes, porque muita coisa era importada, muita coisa era inglesa. Caro. Amortecedor, por exemplo, era muito caro. Um exemplo. Depois, e esses pilotos novos, né, passaram pela Fórmula Ford. Passaram rapidamente pela Fórmula Ford, uma série deles. Né, o Piquet, o nosso amigo, que Deus o tenha, o Ayrton, né? Um ícone, né? O Schumacher, né? O Schumacher mesmo esteve junto com a gente, né? Guiou o Escort, né? Antes do lançamento, antes da corrida de Fórmula 1, né? Deu uma volta com o carro no Rio de Janeiro, o Ayrton também, etc. Então, muitos pilotos passaram. E os pilotos mais jovens aí, o Felipe Massa, o Rubinho, uma série deles, eu vou citar nomes aqui, uma série deles passou, né? O Pedro Paulo Diniz, tem tantos pilotos que passaram pela Fórmula Ford e chegaram até a Fórmula 1, né? Uma época brilhante do automobilismo. Hoje as coisas acho que estão um pouco comerciais demais. Antes se fazia talvez por uma ideologia, por uma contribuição, né? E eu conheci bastante esses pilotos, convivi. O Emerson era muito próximo da Ford, né? O Wilson Fittipaldi, né? Inclusive, rapaz, tem um negócio interessantíssimo. Um amigo meu conseguiu comprar uma jaqueta de couro de um mecânico da Copersucar. Que legal. Você acredita? Aliás, é legal você falar sobre a Copersucar. Você não acha que foi massacrada pelos jornalistas que não tiveram, na época, o feeling de poder dizer, olha, a Fórmula 1 não é um negócio tão simples de se fazer e esses caras estão batalhando para fazer um carro legal? Você não acha que foi muito massacrada? Beca, eu acho que a Copersucar, a Fittipaldi, foi um grande desafio. E quem fez teve muita coragem. Não só para enfrentar as dificuldades técnicas, porque como você falou, a Fórmula 1 é difícil. É complicado. Você ia fazer frente a quem já estava na história há muito tempo. Exatamente, né? Isso. E eu não sei, eu acho que nós os brasileiros, nós temos uma cultura do imediatismo. Se não dá certo no começo, já critica. Isso é muito ruim. Para você criar alguma coisa, para você desenvolver, para que você fale, bom, eu tenho que me preocupar primeiro do que vão falar, né? E além das dificuldades técnicas, como eu vou ser visto? Se vão ser interesse, se
o que eu estou fazendo é interesse para mim, para o negócio, para o esporte. Eu acho que faltou isso sim, que você comentou. Faltou um pouco de sensibilidade, um pouco de apoio, um pouco de compreensão. Eu estou te passando a minha percepção. É lógico que por trás disso você tinha uma empresa como a Copersucar, você tinha um Emerson, um Wilson, que foram ousados. Né, que, aliás, levou a Fórmula 1 brasileira para fora, né? Seguro. Campeão em 72? 72. Então, é um cara de responsa, né? É um cara de responsa, né? E depois a carreira dele toda. São pessoas... Campeão de Fórmula Indy. Fórmula Indy. Na época... 500 milhas. Na época, e vamos voltar a falar, na época que você não tinha computadores que te ajustavam dentro do carro a suspensão traseira... Câmbio mecânico e o castigo. Câmbio mecânico, entendeu? Ou seja, completamente diferente. Tinha que ser piloto. Tinha que ser piloto. Quando eu falo tinha que ser piloto, não que as atuais não sejam, mas tinha que ter alma de piloto, porque não era um negócio tão simples. Hoje, apesar que é difícil você ser piloto ainda hoje, mas hoje está mais confortável, vamos dizer assim. Eu diria para você, eu ouvi, não vou citar nome, porque é uma frase discutível. Naquela época, você ter um bom piloto decidia uma corrida com certeza. Hoje, um excelente carro decide uma corrida com certeza. Então, são diferenças. Naquela época, um excelente piloto num carro razoável, ele decidia a corrida a favor. Ele ganhava a corrida. Cara que fosse acertador de carro, principalmente, né? Principalmente. Nelson Piquet, o Barrichello. Barrichello é o seguinte, o público em geral fez uma injustiça com esse cara. Primeiro com essa brincadeira toda hora. Ele é um cara, gente boa, um good guy. Mas existia também uma coisa por trás de tudo isso aí, que é contrato, ou não? Claro. Não pode esquecer que é um profissional que está ali, que tem interesses na empresa que o contratou a serem respeitados. Deixa passar porque é isso? Não. Sim, claro. Entendi. Quais são os interesses? Hoje está muito evidente isso. Né? Hoje você tem celular, você tem escuta, você tem informações que chegam no teu bolso. Ponto final. O Rubinho, aqui no Brasil, todo mundo ficou ridicularizando. O Rubinho é sempre o segundo. Sempre grande piloto. Uma baita. Primeiro que é uma pessoa de uma fantástica. Sensibilidade. Eu fotografei na Transamérica faz, tempo pra caramba. É um cara genial. Eu gosto muito dele. Está passando o conhecimento dele para os filhos. Se o filho absorver 70% do que ele sabe atrás de um volante, pode ter certeza que nós vamos ter um outro campeão aí. E mundial. Ele é pura emoção mais muito do que querido, razão. Eu vi ele com o filho chorando, com o filho dele. Demais. Demais. Foi injustiça, mas é aquela história. Eu acho que a nossa imprensa, ela não mede as uma parte da nossa imprensa. Fala uma coisa sem o propósito de magoar, de machucar, e aquilo acaba virando uma forma de se expressar, mas é ruim. Essa história do Rubinho, ele é sempre o segundo, o eterno segundo, é um negócio desagradável. Mas se você... Para mim é muito desagradável. Muito desagradável. Muito, é desvalorizado. Né? O próprio Ayrton. O Ayrton ganhou muito mais notoriedade depois que ele teve o acidente fatal dele. Infelizmente é assim. É a nossa cultura. No Porta de Hangar tomamos o café Sete Senhoras. Um café com blend especial. Em grãos, pó, cápsula ou embalagem especial para a sua empresa. AeroStoreAviation.com. Soluções em aviação. Alper, alta performance em seguros. O seu mundo mais seguro e sem complicações. A Black Hawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero.
Poucas empresas têm a mesma paixão pela inovação encontradas na Dassault. Ela vive no coração do nosso pessoal, que dedica grande parte de suas carreiras aqui, resultando nos jatos mais avançados do mundo. A paixão também prospera nos clientes da Dassault, cuja busca incansável pela excelência os torna imparáveis. Dassault Falcon, projetado com paixão. Bem-vindo ao Condomínio Aeronáutico Santos Dumont. Entrada asfaltada. Portaria 24 horas. Diversos tamanhos de terrenos. Pista de pouso com balizamento noturno de 1.200 por 30 metros. Venha nos conhecer com sua aeronave. Bom, então o relacionamento com a Força Aérea Brasileira, e particularmente com a Esquadrilha da Fumaça, começou numa corrida de rua de Fórmula Ford, que a Fórmula Ford realizava a corrida em 3 circuitos de rua, na realidade 2, porque um não se perpetuou, que Vitória, Florianópolis e Foz do Iguaçu. Essa de Foz do Iguaçu que foi temporária, foram 2 provas só, dentro da hidrelétrica de Itaipu. Naquela época, Itaipu estava se socializando, ou seja, criando programas sociais com a cidade de Foz do Iguaçu. Por quê? Porque ela tinha tudo. Ela tinha hospital, ela tinha escola, ela tinha tudo. Então, ela queria criar alguma contribuição para trazer a sociedade, para perceber o papel social dela também. E convidou a Ford para fazer uma corrida de Fórmula Ford lá. E nós fomos lá, desenhamos o circuito, fácil, né? Porque uma Itaipu falou, não, precisa fazer um muro de concreto aqui, precisa fazer uma lavadeira, precisa fazer uma coisa. Pois não, vamos fazer. E fizemos um circuito bem bacana. E foi todo mundo para lá. E naquela época, a Esquadrilha da Fumaça fez uma passagem em cima da Fórmula 1. E eu achei aquilo interessante, né? E falei, bom, com quem que a gente tem que fazer? Falei, o pessoal da época, a nossa agência de propaganda fez contato. Né? Ele falou, não, nós temos interesse sim, porque os objetivos são comuns. Né? O nosso objetivo, enquanto Esquadrilha da Fumaça, é divulgar a Força Aérea Brasileira e estimular o jovem a ingressar na Força Aérea Brasileira. E o da Fórmula Ford era mais ou menos a mesma coisa, era estimular o jovem a fazer esporte e ingressar no mundo automotivo e, quem sabe, chegar na Fórmula 1. Né? E combinamos, tudo pronto. Nós tínhamos a TV Manchete, na época, que fazia... Adolf Bloch, que fazia a transmissão da Fórmula Ford com horário certinho e tudo. E você sabe muito bem que, naquela época, o contato com satélite era algo... Era complicado. Era complicado, né? E corrida largada a 1h da tarde. A Esquadrilha da Fumaça decolou para fazer a apresentação. E eu comentei nem sabia qual era a patente dele, nada, do membro da Esquadrilha da Fumaça que estava lá, que ia fazer a narração. No microfone. Quem era? Não lembro. Eu não lembro. Eu falei, olha, não, avisa que não é para fazer agora porque caiu o sinal. Né? Aí ele passou a mensagem para cima. E quem era? Eu vou citar o nome porque ele é meu grande amigo. Ele era o coronel Walter Schiffler, comandante do esquadrão de demonstração. Grande sujeito, hein? Grande. Aí ele perguntou, e o microfone estava aberto. Ele perguntou, mas o que é que está acontecendo? Não, porque caiu o sinal, mas eu estou aqui no ar. Aí eu falei assim, amigo, avisa ele. Falei assim, avisa ele que não é para fazer a demonstração agora, nós estamos com um problema. Você entendeu ou não? Lascou-se. Bom, não teve esse era o Hélio antigo. Old fashion. Faltou a polidez, né? Aí, muito bem, ele fez a demonstração. Sem satélite, né? O que eu pedi? Pedi para gravar, né? O pessoal da Manchete gravou
E depois colocou um pedacinho no ar, porque o nosso acordo era esse. A gente ia colocar, se eles fossem fazer a Fórmula Ford, nós daríamos 10 minutos antes do programa, que é a demonstração da Esquadrilha da Fumaça. Vermelhinho. Isso, de vermelhinho, para divulgar a Esquadrilha da Fumaça e a Força Aérea por consequência. Eu sei que quando pousou, acabou a Fórmula Ford, a gente sempre fazia um jantar de confraternização, ele virou e falou: "Você que é o Hélio Perini?" Eu falei: "Por quê?" Ele falou: "Não, porque eu não aceito ordem de civil." Isso aí era o militar da época. Eu falei: "Mas que ordem?" Ele falou: "Não, você me falou para não fazer demonstração lá em cima, o que houve? Por quê? Agora podemos conversar." Aí eu falei: "Não, peraí, calma, eu não vou brigar." Entendeu? Nós tínhamos um problema na época e tal. E assim começou o meu relacionamento com a Força Aérea, com a fumaça. Ou seja, que hoje eu tenho um grande orgulho. Eu também. É um grande patrimônio eu ser membro honorário da Esquadrilha da Fumaça e da Força Aérea Brasileira. Vocês ajudaram muito o esquadrão. Aí nós fizemos uma série de coisas juntos. Por exemplo, anuário da Esquadrilha da Fumaça, o folder da Esquadrilha da Fumaça, a Ford assinava, né? Em troca, ou seja, era uma contrapartida. Vocês fazem as demonstrações porque chamava público, era interessante, enriquecia o evento, né, da Fórmula Ford, e em contrapartida, o que nós podemos contribuir? Bom, podemos contribuir com uma série de coisas. Então, tinha empréstimo de carro para evento deles, tinha folder, tinha o calendário, tinha o anuário, que era todos eles, essas publicações eram assinadas, né? Até um jantar de encerramento do ano, de confraternização da fumaça, a gente participava. Que até hoje tem, né? E até hoje tem, bacana, e tem carros lá, a gente emprestava os carros para eles receberem as autoridades, para transportar as autoridades da pista até o local, até o salão de festa, onde tinha o jantar, né? E temos hoje um relacionamento maravilhoso, né? Eu tenho algumas comendas da Força Aérea Brasileira. A última agora foi maravilhosa, que é o Cavaleiro da Ordem da Aeronáutica, né? Que legal. Muito bacana. Legal. Recebi do Brigadeiro Damasceno. São pessoas que hoje representam muito para mim. Muito legal. Muito pra mim. Para deixar claro, pessoal, a Esquadrilha da Fumaça não cobra a apresentação. Eles fazem tudo gratuitamente. Inclusive, o evento não pode ter não pode ter ingresso pago, tem que ser catraca livre. Não é isso, Hélio? Isso. A Esquadrilha da Fumaça, ela não pode ser vista como um aumento de bilheteria. Né? Até hoje é assim. Até hoje é assim. Até hoje é assim. Eu vou te contar um negócio que aconteceu comigo em Dayton. Eu fui com a esquadrilha para Dayton e lá teve a apresentação de várias esquadrilhas, Blue Angels, Thunderbirds e a Esquadrilha da Fumaça. Aí você sente o quanto a esquadrilha é profissional e é querida. Blue Angels e Thunderbirds, o pessoal se animava, obviamente, é muito legal de ver a demonstração. Mas quando chegava a hora da fumaça, negão, era um tal de o público fica louco de ver a demonstração. Eles não esperam que... Vamos e convenhamos, o cara vem do Brasil para fazer uma demonstração, que é isso, absurdo. Esse é o pensamento de muitos. Mas e a hora que acontece essa demonstração, cara, é a coisa mais linda, emociona, não adianta, dá lágrima no olho. Leão, para a gente encerrar nossa conversa, eu gostaria que você, com a sua experiência, e você é um cara que sabe falar muito bem, desce para essa turma que está começando agora, tanto no marketing, na aviação, no militarismo, ou seja, na vida. Viva cada segundo. Eu vou falar aqui aquilo que é o óbvio, mas que talvez você não dê valor. A vida passa rápido. Muito. Muito rápido. Eu estou com 68 anos e se eu pudesse começar de novo, eu iria esquecer raiva, ódio, mágoa, ia cultuar
talvez muito mais um amigo do que 1 milhão. Porque agora eu entendo que a gente não leva nada. A gente fica correndo atrás porque o sistema faz isso. Mas nós precisamos entender qual é o limite. Viva intensamente. Parece óbvio o que eu estou falando. Mas tenha sempre um amigo do lado. Alguém para dividir uma taça de vinho e dividir uma alegria e uma tristeza. Eu acho que esse é o sentido da vida. Legal, gente, compartilhar a amizade. Obrigado pela sua presença aqui no Porta de Angar. Venha mais vezes quando estiver vontade. Aliás, eu gostaria que você falasse, você falou de uma taça de vinho. Só para terminar, conta aí pro pessoal o que você faz, além de ser do marketing, da comunicação, da esquadrilha. Quando eu me aposentei, quando eu saí da montadora, eu tinha um contato com uma vinícola muito grande no sul, né? E são meus amigos há 32 anos. Eles estavam ampliando, fazendo uma série de ideias novas. A Ford foi para lá e ia. Não esquece que eu estou falando de anos atrás, 35 anos atrás, quando a montadora ia para o Rio Grande do Sul. E depois desfez a ideia e foi lá para a Bahia, né? E nós ficamos amigos naquela época. E hoje eles me convidaram até, por que você não compra aqui um pedaço de terra, planta uva, vamos fazer vinhos? E eu lembro até hoje que um dos sócios, que é o Juarez, que é o presidente, Juarez Valduga, falou: Perini, aí nós vamos envelhecer juntos. Ai, que legal. Muito bacana. E você faz os vinhos. Então eu fui lá, fiz a uva, né, usando um pouco de engenharia, contestando, né, falando, por que vocês fazem? Não, porque sempre fizemos assim, mas então nós vamos fazer diferente. Eu lembro disso. O Hélio vinha cada dia, pô, eu inovei, os caras ficam bravos comigo, mas eu inovei. Mas por quê? Porque toda transformação incomoda, né? Mas agora está na 3ª geração, o Eduardo Valduga. São pessoas fantásticas. Então eu produzo a uva para eles, da forma como eles querem, até contestando algumas vezes, e faço um vinho para mim. Ah, que legal. Dentro da técnica e dentro da forma de fazer que a vinícola, o conhecimento da vinícola. E quais são os rótulos do seu? Isso é Cave Pamplona. Hélio, obrigadão, viu, pela sua presença mais uma vez. Celso Martins, o grande Celso Navega, velejador também, obrigado pela ajuda. E, gente, se você não está inscrito no canal, inscreva-se. E se você gostou dessa conversa, que é muito legal, com o nosso amigo Hélio, dá aquele like e assiste o próximo programa.